Olá pessoal, what's up? Nós vamos começar aqui essa aula de hoje no DB Cliente, Tables, DBO, TBL Pedido. Eu criei essa tabela aqui para exemplificar uma situação muito comum que acontece. Então nós vamos ver aqui as top 200 rows. Foram adicionados aqui ó, o ID do pedido, o ID do produto, descrição do produto, né, que pertence ao o ID do produto, ID cliente e o nome do cliente, RG, quantidade e valor. Se vocês analisarem isso aqui, dá para ver que está um pouco confuso, né? Imagina que o ID produto, ó, 1 e 1, são, esse código aqui pertence ao mesmo produto. Porém, num momento ele foi digitado como TV, depois televisor. Isso aqui dá inconsistência de dados, né? Além de você ter que ficar digitando isso aqui toda vez, talvez pesquisando numa tabela qual o ID do produto, ou seja, isso aqui há muitos anos atrás pode ter feito sentido, hoje não faz mais. Então, eu coloquei esses dados aqui para a gente poder ilustrar como corrigir esse problema e como fazer da forma correta. Nós vamos aqui em Database Diagrams, clicamos com o botão direito. Nós temos só uma tabela, vamos adicionar ela aqui. Fechamos. Aqui a gente pode clicar com o botão direito em View, Table View Standard. Certo? E vamos corrigir aqui um defeito que eu já vi. ID cliente estava como varchar. Vamos colocar int. Por quê? Porque vai ser um número, né? O ID é número. O varchar seria referente a um texto, alguma coisa assim como o valor é decimal. Nós já vimos isso aqui antes. Então, o que faz sentido aqui? Nós criarmos mais uma tabela. Se essa aqui é pedido, nós precisamos de uma tabela para guardar os dados do produto e para guardar os dados do cliente. Então vamos clicar com o botão direito aqui na área vazia, New Table, tabela cliente, certo? Aí nós vamos vir aqui, ó, ID cliente, nós vamos copiar essa linha, Ctrl C, clicamos aqui nesse quadradinho, Ctrl V, o nome do cliente e o RG, a gente segura a tecla Ctrl apertada e Ctrl X para recortar e colar. Ok? Dessa forma aqui está criado nossa tabela cliente. Por que eu mantive o ID cliente aqui? Porque isso aqui vai ser a nossa referência para a tabela cliente, que é onde contém todas as informações de um cliente. Então, para que isso aconteça, nós vamos ter a nossa chave primária aqui, ó, que sempre vai ser o ID, vai ser a identificação, o Set Primary Key, clicando no botão direito. Ó. E para a gente criar a referência a essa informação que está lá na tabela pedidos, nós clicamos aqui e arrastamos, ó, ID cliente. Com isso, ó, relationship name, né? O nome do relationship vai ser esse aqui que o SQL Server já criou automaticamente. Aí você confere aqui, ó, qual que é a primary key? A tabela cliente, ID cliente. E a foreign key, TBL pedido, vai ser o ID cliente que está lá. Né? Aqui nós vamos ver mais para frente o que cada opção dessa ali significa. Dá só um OK que está certo por enquanto. Ok? Então aqui, nossa tabela cliente está pronta. Ó. Ela vai ter um código para cada cliente com o seu RG e o nome. Certo? Isso vai permitir que toda vez que o mesmo cliente retornar, a gente só coloca o código lá na tabela pedido e ele sabe exatamente qual cliente, sem ter que digitar o nome dele de novo, RG de novo. E dessa forma a gente vai evitar a duplicação de dados, redundância e com esse relacionamento, a gente vai criando integridade também. A gente pode chegar ao momento que eu não posso apagar um cliente aqui, ó, porque ele pertence a um pedido. Né? Então eu tenho que criar um campo, o cliente está afastado ou alguma coisa assim. Mas no histórico eu não posso deletar esse cliente, né? Devido à minha integridade, à minha regra de negócio. Isso vai variar de empresa para empresa, banco de dados para banco de dados. O que está faltando agora? Produto. Clica com o botão direito, nova tabela. Tabela produto. Okay, vamos fazer a mesma coisa. Tendo em mente que o ID produto está aqui, a gente copia essa linha.
certo? ID produto, agora a descrição do produto nós recortamos, Ctrl X, colamos. Isso aqui, ó, int, beleza, clicamos com o botão direito, set primary key, e clicamos, arrastamos onde? Em cima do ID produto. Criamos o relacionamento, conferimos os dados. E, ó, note que aqui já está feita a ligação, tá vendo? Quando a gente clica e arrasta, ó, ele parece essa linha pontilhada, mostrando qual que é a relação, com qual campo que ele está relacionado. Então, agora o que nós precisamos fazer? Antes de nós salvarmos esse diagrama aqui, nós vamos lá na tabela pedido, Edit Top 200 Rows, vamos selecionar esses dois itens aqui, ó, que estão inseridos, e vamos deletar. Ele pede para confirmar se vai deletar permanentemente aqueles dados, ó, nós deletamos, fechamos. Por que nós fizemos isso? Porque nós estamos tirando campos aqui, ó, colocando para cá, e ele não vai permitir que isso seja possível na hora de salvar, porque tem dados lá na tabela. Agora sim, nós podemos clicar aqui, salvar nosso diagrama, né? Ele vai criar, modificou e criou essas tabelas aqui, ok? E dessa forma nós estamos prontos para continuar a próxima aula, que nós vamos organizar isso aqui e usar o inner join para produzir o mesmo resultado daquela tabela que nós tínhamos no início, porém de forma organizada. Vocês vão entender mais, acompanhe na próxima aula.